Olá, meu nome é Eliane Magalhães, eu sou professora de História e hoje eu vou falar sobre a gripe espanhola no Brasil, a- atendendo a solicitação de uma querida amiga, tá? A gripe espanhola, ela vai estar tendo as estatísticas tradicionais no mundo de 50 milhões de pessoas atingidas. Mas poderemos trabalhar com um número para cima. Por quê? Ela vai surgir com muita força nos anos de 1918 a 19. Estaremos ainda sofrendo reflexos da Primeira Guerra Mundial. Qualquer semelhança é mera coincidência. Muitos países tendiam a ocultar os seus casos para não revelar os muitos soldados que estariam fora do combate, porque estavam morrendo na gripe espanhola. É, por contradição da coronavírus, pegava mais os jovens saudáveis, tá? É a gripe espanhola. Talvez porque eram eles que estavam transitando mais devido à guerra e tudo mais. A Espanha era um país neutro no conflito, portanto, ela informava dados, ela falava mais sobre a gripe, por isso a gripe recebeu o nome de gripe espanhola. Dentro da Espanha, para evitar pânico à população, a Espanha começa a chamar de apenas uma gripe, para evitar o pânico em toda a população. Por isso não chamava de pandemia. O Brasil acompanhava tudo à sua distância. E aí, o que ocorre? Quando o Brasil acompanhava à distância pelos jornais, não dava muita ênfase a tudo que estava acontecendo, não demonstrava preocupação, não acreditava que chegaria ao Brasil, devido à distância e tudo mais. Contrariando essas previsões otimistas, em 1918, por meados de setembro, os navios que estavam para a Primeira Guerra Mundial, né, a divisão naval brasileira do Brasil, retornou e vai estar retornando ao Nordeste. Então, vai estar propagando, vindo com marinheiros, vai vindo com centenas já, inclusive de pessoas já infectadas e alguns mortos, alguns corpos. E havia um navio que demerara, que vai estar parando em Recife, Salvador, e vai estar com vários marinheiros já infectados. Dali para as grandes cidades do país, vai ser rapidamente a propagação da doença. Os centros urbanos começam a se esvaziar porque as pessoas ficaram com medo do contágio. Então, todos aqueles que tinham condição financeira começam a fugir dos centros urbanos, que começaram a ficar, né, tranquilos. Porém, mesmo assim, a pandemia se espalhava rapidamente. O momento mais crítico foi quando a Diretoria Geral de Saúde Pública afirmou que não tinha condições de combater o vírus e nem frear o seu avanço de contaminação. Foi quando Venceslau Braz, o presidente, vai contratar Carlos Chagas, um sanitarista, para tomar a frente do combate ao vírus da gripe espanhola. Junto com isso, foi tomado algumas medidas extremas, como proibido de qualquer tipo de aglomeração. Foi mandado fechar os restaurantes, os bares, as escolas, os quartéis, as fábricas, é, todo que, tudo que desse aglomeração. Foi interrompido as movimentações, parou, a cidade ficou parada. O sistema de saúde declarava que não tinha como atender o número de infectados, não tinha remédios suficientes, não tinha leitos para todos, não tinha inclusive caixões, que não estava tendo caixões fabricados suficiente para o número de mortos. E para piorar a situação, os coveiros,
ou estavam infectados, acamados, ou estavam mortos. Então começaram a fazer valetas para jogar os corpos nessas valetas. E as pessoas que começavam a fazer essas valetas. Os remédios, as pessoas começavam a inventar remédio caseiro. Inventaram limão com mel e cachaça, daí que acredita-se que veio a caipirinha. Alguns começaram as farmácias começaram a vender muito quinino, que é um remédio para malária e para arritmia cardíaca, sem nenhuma comprovação científica. E aí eles começaram a tomar. O limão começou a subir o preço absurdamente e sumir do mercado também. Então a situação ficou cada vez mais grave. Chegou ao ponto de Porto Alegre criar um cemitério apenas para as vítimas da doença, de tal forma que avançou no Brasil. 35.000 mortes em todo o Brasil, ou para mais. E 12.700 mortes em 2 meses. Rodrigues Alves, que tinha sido nosso presidente de 1902 a 1906 e que combateu na revolta da vacina contra a varíola, que também, foi uma pandemia, ele vai ser infectado pela gripe espanhola e ele vai morrer em 1919. Ele foi reeleito em 1918, mas não conseguiu assumir em 1919 porque veio a falecer. As pessoas começaram a culpar a Santa Casa da Misericórdia, porque soltou-se um boato de que havia um chá da meia-noite e esse chá da meia-noite estava envenenado para matar as pessoas que já estavam em fase terminal para liberar os leitos para aqueles que estavam chegando. E a situação ficou de verdadeiro desespero. O que ocorre? Esse desespero, se a gente pensar, vai ser o quê? Consequência de descaso, de desconsideração das informações, porque nós tivemos as informações antes e desconsiderou. Houve informação, desconsiderou. Foi proibida a aglomeração e se faz festas. Então, e quando foi em fevereiro, lá no ano de 1919, em fevereiro, do jeito que a doença chegou, ela desapareceu. E aí foi feito um baita de um carnaval comemorando, que estava disseminando a doença e foi feito carros alegóricos com a xícara do chá da meia-noite, que ninguém tinha mais medo. Então, é para a gente repensar aí. Se o pânico é uma coisa que a gente tem que ter, se quando as responsabilidades são nossas, né? No próximo vídeo, eu quero falar sobre interpretação de figuras, desenhos e filmes de contexto histórico. No mais, obrigada e até lá. Tchau, tchau.